A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Eu espero que você, sua casa, sua família estejam todos debaixo da potente, das poderosas mãos de Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a santa e bendita palavra de Deus. Você que não é inscrito nesse canal, venha fazer parte também você dessa família. Aqui embaixo você se inscreve, do lado você ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, porque semanalmente estaremos enviando vídeos como esse para você. Desse lado aqui você deixa o seu joinha, o seu like. A YouTube vai entender que esta mensagem tem sido relevante, tem sido importante para a tua vida e vai transmiti-la também para a vida de outras pessoas. Eu quero me apresentar, sou seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano. Estamos juntos aqui para mais uma pré-aula. De repente você que não é aluno de escola bíblica e de repente nem evangélico é e caiu como que de paraquedas nesse canal, você também é bem-vindo para estudar conosco a palavra de Deus. Hoje a nossa intenção não é só se prender à EBD, a Escola Bíblica Dominical, mas levá-la além de qualquer fronteira dentro das quatro paredes da nossa igreja. Ou seja, qualquer pessoa ter acesso de forma simples e mais didática possível. Tentamos aqui explicar os assuntos da escola bíblica de cada trimestre. E esse trimestre, das revistas da CPAD, estamos estudando as lições referentes a um assunto muito interessante, sobre a antropologia bíblica, ou seja, o estudo dos homens. E hoje estamos em uma lição muito interessante. Hoje é a lição de número 6, nós vamos tratar sobre um assunto polêmico. Um assunto que a igreja, por muitos anos, se esquivou de ensinar por conta de algumas questões de moralidade, de costumes, e a gente entende isso. Hoje a nossa geração é uma geração que é mais aberta a aprender, porque se você não aprende na igreja o certo, você vai aprender lá fora o errado. Então nós vamos ensinar aqui e estudar, bater um papo, conversar sobre a sexualidade humana. Essa é a nossa pré-aula de hoje. Então, para iniciar essa aula, eu gostaria de fazer essa pergunta: o que seria sexo e sexualidade? Existem duas definições para sexo. Primeiro, sexo é a definição dos órgãos genitais, masculinos e femininos. Isso é sexo. Por exemplo, qual é o sexo daquela criança? Macho. Qual é o sexo daquela criança? Fêmea. Então, essa é a primeira definição de sexo. A segunda definição de sexo é a relação promovida através desses órgãos, ou seja, sexo também é essa relação promovida através dos órgãos genitais. E o que seria a sexualidade? A sexualidade é o modo de sentir e se expressar através do sexo. Não é só através da relação sexual, mas através da questão de ser macho ou de ser fêmea. É todo um universo que cobre este sexo. Ou seja, segundo hoje a ciência, sexualidade seria tão abrangente que, segundo a ciência, seria algo biopsicossocial, ou seja, está na biologia, no psicológico e no social ou no comportamento das pessoas. Mas a Bíblia aqui revela algo muito mais interessante a respeito do sexo e da sexualidade. Então vamos comigo, vamos aprender um pouco a respeito desse assunto que é de muita importância para cada um de nós. Se o sexo é a definição dos órgãos sexuais masculinos e femininos, ou a relação promovida pelos mesmos, é bom entender que Deus só criou dois sexos. Deus não criou o terceiro nem o quarto. Deus não criou a terceira ou a quarta opção. Ou o homem nasce macho ou o homem nasce fêmea. Aqui já falamos anteriormente que, se formos analisar os cromossomos somáticos, que são 23 pares de cromossomos, só um dá a definição se é macho ou se é fêmea. E é esse um que o homem ou a mulher vai levar como uma identidade genética para a vida inteira. É bom entender o seguinte, que mesmo se o homem colocar implante de silicone, fizer mudança, a cirurgia de mudança de sexo, se fizer uma análise nesse DNA, vai continuar XY, ou seja, o homem, por mais aparência que tenha de mulher, ele vai continuar macho. E a mulher pode tomar hormônio, crescer barba, fazer várias mudanças do seu corpo, pode se mutilar inteira, colocar implante, tirar implante, fazer o que ela quiser. Se ela tiver um corpo masculino, não importa. Se fizer um exame no seu DNA, vai constatar que ela permanece fêmea, XX.
Foi assim que Deus criou. Então a nossa sexualidade, ela está baseada nisso, naquilo que Deus criou no universo feminino e no universo masculino. Tudo que é comportamento, tudo que é sinais, tudo que o homem sente, tudo que a mulher sente, está baseada nisso, está baseado nisso. Por exemplo, por mais que a mulher queira se comportar como homem, ela vai continuar ovulando, ela vai continuar menstruando, ela vai continuar tendo os seus dias, que ela vai ter um libido, um apetite sexual. A mesma coisa é o homem. Por mais que o homem tente mudar o comportamento da sua sexualidade, ele vai continuar com indícios de formação de testosterona. Há uma definição que diz assim: o sexo pode ser definido como formação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Foi o que eu falei a respeito dos órgãos genitais e o que se faz com eles, né? As ações promovidas através deles. Então, e o ser humano, ele é identificado assim que nasce. Nasceu homem, macho, nasceu mulher, fêmea. Só que quando se fala em sexualidade, existe muito tabu, porque uma das coisas mais importantes da sexualidade é o sexo. E quando se fala em sexo, a gente lembra que a Bíblia ela nunca escondeu nada a esse respeito. Por exemplo, existe um livro da Bíblia que é dedicado, né? Todas as suas páginas fala de uma forma poética, romântica, mas fala abertamente, claramente a respeito do sexo, que é o livro de Cantares. As pessoas tentam romantizar demais ou até mesmo trazer Cantares como uma linguagem apenas tipológica. Não. Cantares é o livro da noiva para um noivo, do noivo para uma noiva, ou seja, são poesias de um casal que fala das suas intimidades. Então é bom saber isso. A igreja, claro, durante um bom tempo, para preservar a moralidade dos seus membros, deixou de ensinar isso, mas a realidade é que o sexo é tão saudável e tão bom, primeiro, que Deus criou. A Bíblia diz que tudo que Deus criou, com exceção da solidão, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. A única vez que Deus disse que não era bom, quando ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora. Deus fez uma companheira e disse: crescer e multiplicar. Ou seja, em sequência, Deus criou logo o sexo. E a Bíblia diz que tudo que Deus viu disse que era bom. Então o sexo é bom para o homem e a gente vai entender esses aspectos. Esse primeiro objetivo foi cumprido, que é conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. O nosso segundo objetivo é elencar os objetivos da sexualidade humana. E o terceiro objetivo desta lição é apontar as distorções da sexualidade. Então, para elencar os objetivos da sexualidade humana, é bom que se entenda que Deus criou o sexo e a sexualidade para pelo menos 5 objetivos. A lição da CPAD fala em 3, mas nós iremos um pouco além. Claro, a minha intenção não é ser melhor e nem mais profundo que ninguém. A grande intenção é abranger outros assuntos que de repente você pode utilizar, você que é professor, na sua sala de aula, no seu plano de aula, junto com seus alunos. Então o primeiro objetivo que eu anotei aqui foi: Deus criou, claro, para procriação, para que o homem ele desse continuidade, prosseguimento à sua espécie, para que o homem multiplicasse, crescesse, que a humanidade povoasse a terra. Ou seja, a procriação é um dos principais objetivos do sexo e da sexualidade. O segundo objetivo é fortalecer o convívio, ou seja, através da união conjugal. Não é só a união conjugal, mas é fortalecer esse convívio. O terceiro objetivo é prazer mútuo. Não é um prazer único, é prazer mútuo. Prazer do homem e a mulher, prazer de ambos. O quarto objetivo é a saúde de ambos, porque o sexo é saúde, o sexo é saudável. E o quinto objetivo, e o maior de todos eles, que o sexo e a sexualidade também foram criados para a glória de Deus. E quando eu falo do primeiro objetivo, da procriação, porque, segundo a ciência, existem vários seres que são seres assexuados. E os seres assexuados são aqueles que se reproduzem, se multiplicam sem precisar de relações sexuais. Por exemplo, plantas e alguns insetos, para que eles se proliferem, não é preciso uma junção sexual, não é preciso uma relação. Por exemplo, a planta, ela
o vento espalha o seu pólen, ou até mesmo um beija-flor, uma abelha, seja lá o animal, o inseto que for, pega seu pólen quando se junta às flores e vai, ao colocar o pólen daquela flor em outra flor, aí já existe, não é uma relação sexual, mas existe agora uma troca no que diríamos dentro do ambiente do ser humano, uma troca de gametas. Então, ali existe uma reprodução através tão somente daquele gesto que não precisou de relações sexuais. Então, por exemplo, quando o homem pega uma semente e planta, ela nasce de uma forma muito natural, sem que a planta precise do auxílio de outra ou do coito com outra. Então, são seres que são assexuados. Já o homem não. O homem é um ser sexuado, ou seja, o homem precisa do sexo para se reproduzir. E é no momento dessa junção sexual em que o homem ele libera os seus espermatozoides em direção ao óvulo feminino. E segundo a ciência, no momento da ejaculação são cerca de 33 milhões de espermatozoides. Você que está me assistindo, nós fomos o campeão dessa corrida, nessa grande maratona. Morreu uma nação inteira para que você nascesse, para que eu nascesse. E ao entrar no óvulo, este espermatozoide que entra é este que é fecundado. Então, essa fecundação ela só se deu por conta do sexo. Então, o sexo ele foi feito para que haja essa reprodução. A segunda coisa, e não menos importante, como nós falamos aqui, catalogando a respeito dos objetivos do sexo, é que o sexo ele foi criado para fortalecer o convívio do casal, nesta união conjugal. O sexo ele serve para que se cresça uma intimidade, uma parceria, uma união e, obviamente, com isso, uma confiança, um termo de entrega. E não é só entrega relacional, uma entrega ali na cama, mas é uma entrega de corpo, uma entrega de vida, uma entrega de corpo, uma entrega de vida, uma entrega de alma, as pessoas que se entregam umas às outras. É ali que uma pessoa sabe o que o outro gosta, é ali que se prioriza o que o outro gosta, o que quer, como quer, do jeito que quer. A pessoa passa a respeitar qual é as preferências de sua parceira e a parceira passa a entender quais as preferências do seu parceiro. Então existe uma troca de informações muito importante e nessa troca, nessa comunicação, comunicação, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, a respeito inclusive de convívio e relação sexual. No versículo 33 a seguir, tem que ter uma boa comunicação. Então a grande questão é a seguinte, versículo 31, 33, se não houver essa comunicação, a relação não é plena. E aquilo que acontece ali entre quatro paredes vai além das quatro paredes, ou seja, serve para o convívio inteiro, é uma parceria. Então a sexualidade e o sexo foi criado para isso, para fortalecer esse convívio. E essa intimidade é baseada no amor, no respeito e no cuidado mútuo que tem um pelo outro. Amor, respeito e cuidado. E isso aí nasce na esfera dessa intimidade que é o sexo e a sexualidade de pessoas que se casaram, de pessoas que agora vão conviver, vão viver juntos, que se propuseram a entregar um ao outro. É importante saber disso. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala sobre a intimidade da relação sexual através do casal ou a partir do casal. Então, essa intimidade que fortalece o casal, é bom que se saiba que tem que ser sempre praticada não só com consentimento mútuo, mas com esse, como eu falei, com esse cuidado mútuo, carinho e respeito, amor. Agora, só que o que a Bíblia fala a respeito da abstinência, de se separar, de deixar de fazer, a Bíblia mostra em 1 Coríntios capítulo 7, eu gostaria que você colocasse um fone no seu ouvido, tirasse as crianças ao seu redor, porque nós vamos tentar nos aprofundar dentro dessa questão. A Bíblia mostra o seguinte, que Paulo falou a respeito da questão do homem e a mulher se privar um ao outro de ter relações sexuais,
usando o seguinte termo, que é bom que se faça isso por consentimento mútuo. A primeira coisa, tem que ser por consentimento mútuo. E a segunda, para se dedicar à oração. Não existe mais outro motivo ou justificativa que impeça que um casal mantenha uma vida sexual regular ou saudável, ou seja, relações constantes. Mas quantas relações sexuais é importante ou é normal? Não existe essa questão de quantidade. O casal ele tem que ter essa sintonia de entender qual que é o seu, vamos dizer assim, em termos de quantidade, de tempo que se faz, qual o melhor para ambos. A grande questão é que um não pode estar de barriga cheia e o outro com fome ao mesmo tempo, ou ambos ficarem com fome por qualquer outro motivo. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 3, que se o homem se absteu, a mulher se absteve de fazer sexo, que seja com consentimento de ambos tenham um consentimento um do outro, para não dar lugar ao diabo, não dar lugar a Satanás. Por exemplo, claro que em termos de doença é compreensível, mas se essa doença for crônica, tem que se tratar, tem que buscar um tratamento. Porque, por exemplo, mas o que o senhor acha desses ativadores sexuais? O famoso Viagra, pílula azul, enfim. Todos os recursos da ciência é válido para o homem ter uma vida sexual saudável, para a mulher ter uma vida sexual saudável. Busque esse tratamento. Mas o senhor está dizendo que se pode tomar estimulante sexual? A Bíblia mostra isso. Antigamente, na época veterotestamentária, vai ver isso no livro de Cantares, em outras passagens bíblicas, que existia plantas e frutas que eram próprias para isso, que se consumia pensando nisso, ou seja, em melhorar a circulação sanguínea e, obviamente, melhorar também a função sexual. Isso é comum, é normal. A grande questão é que não se pode estar doente para a vida inteira e uma pessoa permanecer saudável, com apetite, desejosa ou desejoso, enquanto o outro está doente a ponto de não favorecer-lhes nesta parte. Então é bom que se busque um tratamento. A Bíblia ensina isso, que um não pode deixar o outro faminto. Se você quer se abster para se dedicar à oração, é bom que o teu esposo concorde, é bom que a tua esposa concorde. Do contrário, não faça. Deus não aceita sacrifício de tolo. Eu vou repetir, Deus não aceita sacrifício de tolo. Não adianta você tentar se dedicar uma semana, duas só à oração e a tua esposa ou teu esposo precisar de você, querer estar com você, querer ter relações com você. Atenda primeiro a ele, atenda primeiro a ela, porque isso é bíblico, para não dar lugar ao diabo. Vamos ao terceiro objetivo. O terceiro objetivo do sexo é o prazer mútuo. E para se entender a respeito, nós temos 5 órgãos sensoriais. São os olhos, os ouvidos, o paladar, o olfato e o tato. E quando se fala em sexo, abrange a maioria deles, e principalmente o tato, porque é contato de pele. Nós temos sensores na nossa pele espalhados pelo corpo inteiro. Por isso que é bem interessante, importante saber que a questão do sexo não é promovida apenas por dois órgãos genitais, não. Por quê? Porque o ser humano é muito sensível, principalmente as mulheres. E quando se fala que o sexo é a questão do tato, da pele, para se ter uma ideia, nós temos 214 áreas erógenas no nosso corpo. Ou seja, existem 214 áreas que são sensíveis. Tem áreas que não vai levar o homem, a mulher ao êxtase. Mas o que eu estou falando como áreas erógenas, que são 214 pontos, que são áreas sensíveis, que possibilitam o homem ou a mulher a entrar em um clima, para chegar ao clímax. Ou seja, se para entrar no clima, que é a famosa preliminar, existem 214 áreas erógenas, é porque Deus fez o corpo com essa extensidade para que ele seja explorado.
o companheiro, a sua companheira, e a companheira, o seu companheiro, para se provar um ao outro. Ou seja, a ponta dos nossos dedos são terminações nervosas, a ponta do clítoris é terminações nervosas, a glande masculina são terminações nervosas, a pontinha da orelha são terminações nervosas, sem contar as áreas que são sensíveis, são sensoriais e sensíveis, como a parte de todo o pescoço, a nuca, a lateral do corpo, da cintura, tanto masculina como feminina, aqui na frente do cotovelo, no braço, no pulso, atrás do joelho. Existem várias áreas que vai do alto da cabeça à planta dos pés, que são áreas sensíveis. Deus fez o homem assim para possibilitar esse prazer. Quando eu falo homem, claro, o homem e a mulher. Então, naquele momento da relação sexual, por que é tão prazerosa? Porque o homem, ele descarrega uma enxurrada de hormônios e a mulher também. E a partir do beijo, das carícias, do toque, existem informações que um corpo recebe do outro, a ponto de ambos se conectarem em um só mundo, em um só ambiente. Parece que o mundo inteiro é só daquelas duas pessoas. O homem, ele consegue, o seu corpo aqui no hipotálamo, que é a glândula do seu cérebro que é responsável por fabricar tantos hormônios, ela envia para o corpo mensagens para que esse mecanismo funcione de tal forma, aí existe uma harmonia perfeita naquilo que Deus faz. O homem libera uma enxurrada de ocitocina, que é o hormônio do amor, que tranquiliza, que deixa a pessoa mais feliz. Junto com ele também a adrenalina, que pulsa o coração, que faz com que o ser humano tenha vontade de se aventurar, de atirar nos braços, de fazer loucura, e o coração bate com mais velocidade, o sangue começa a circular com maior intensidade, o corpo começa a se superaquecer. Nisso aí nós vemos a ação também do hormônio da dopamina, que é o nome dopa, já se fala, né? Deixa o homem ébrio, que é o hormônio da paixão. O homem se enche de dopamina, a mulher, o ser humano se enche de dopamina naquele momento. Então são hormônios que fazem muito bem ao corpo, fazem muito bem à pele. Então o sexo, ele não só é prazeroso, como dando sequência a tudo isso, ele se torna, por conta dessas questões, algo muito saudável. Deus fez o sexo para a saúde também, a saúde feminina e a saúde masculina. Por exemplo, se o sexo ele promove uma melhor circulação sanguínea, fazendo com que haja uma oxigenação no sangue, o sexo ele é bom para todo o sistema circulatório, como também para as fibras e tônus musculares. O sexo é bom para os ossos, prevenição de cãibras e outras coisas mais, por conta que também é um exercício. Inclusive é um exercício que numa relação sexual o homem perde entre 100 e 200 calorias, e isso depende também da intensidade. O sexo é bom para rejuvenescer a pele, já que existe uma irrigação do sangue por todo o corpo. E o sexo é bom para muitas coisas dentro da área da saúde. Inclusive a pessoa que pratica mais sexo, ela é menos estressada, justamente por causa dessa ocitocina, que é o hormônio da tranquilidade, que deixa a pessoa calma, mais aliviada. Então, é um conselho para você que é casado, para você que é casada. Em nome da sua saúde, faça isso. Corresponda em nome da sua saúde, ter uma vida sexual saudável. Como um bom sexo, ele começa de carinhos, de troca de olhares e principalmente do beijo. É bom entender que o ponto antes do sexo mais profundo é o beijo. E é no beijo que a pessoa consegue começar a se liberar para o outro. No beijo a pulsação acelera, a respiração ela fica ofegante, irregular, e até as pupilas se dilatam. É por isso que na hora do beijo as pessoas costumam fechar os olhos. Mas isso é interessante saber, que é naquele momento do beijo
que o ser humano, ele, através da boca, ele consegue movimentar entre 29 a 34 músculos, sendo que desses 29, 19 músculos, aproximadamente 19 é só na língua, 10 músculos aproximadamente nos lábios e os restantes em toda a mandíbula e maxilar. Então é realmente um exercício. Mas a grande questão é que na boca existe uma troca de informações através da nossa mucosa. É através dela que, um exemplo, a mulher ela recebe um grande número de testosterona, que é o hormônio formado no corpo masculino. E o homem sente o cheiro como se fosse o cheiro do sexo exalando pelos poros. Então, sentindo esse cheiro dentro desse ambiente em que se troca os olhares, se troca um beijo, através da mucosa se troca os hormônios, as pessoas estão prontas agora para chegar nos finalmente, onde há uma liberação, uma carga de hormônio. Sei que aqui eu posso ser muito criticado, mas eu quero dar um conselho a você que é jovem. Por favor, não beije na boca. Antes de casar, procure se abster-se disso, em nome de uma vida espiritual saudável, em nome da sua santidade, em nome de ter uma vida com Deus. Não faça isso. E eu sei que falando aqui agora, para todos, inclusive na internet, eu posso ser apedrejado, mas é uma grande realidade. O sexo, o beijo é uma preliminar para o sexo, é o início de uma relação sexual, ou seja, um beijo na boca, ele promove, eu vou usar a palavra acendimento, eu não sei se essa palavra deveria ser usual, mas ele promove vamos dizer assim, uma descarga de hormônio que deixa o homem e a mulher preparados para um momento que, se ele não realizar agora, ele vai ficar incompleto. Então, que adianta você começar algo que você não vai poder terminar? Então, pense comigo uma coisa, os hormônios, eles são fabricados nas gônadas. Entre elas está o ovário e o testículo, assim como o pâncreas, tireoides, são várias que existem pelo corpo inteiro. Mas assim, quando se fala em sexualidade homem e mulher, o homem, nos testículos, são as gônadas aonde ele fabrica, o seu corpo fabrica a testosterona, que é o hormônio masculino, que é o hormônio que é responsável pela barba, pelo queixo quadrado, pelo corpo viril, pelos músculos masculinos, é a testosterona, é fabricado nos testículos. Enquanto que o estrogênio ou estrógeno e a progesterona são hormônios femininos fabricados no óvulo ou fabricados no ovário. Então, enquanto um é fabricado no ovário, ovário. Enquanto um é fabricado no ovário, o outro é fabricado no testículo. Então, se entenda o seguinte, que eles não são fabricados por acaso de uma hora para outra. Você quer ver uma coisa, a mecânica do beijo? Quando um homem e uma mulher eles se beijam, naquele momento em que ele compromete a sua respiração, a sua corrente sanguínea muda o fluxo, a troca de hormônios através da mucosa bucal faz com que ajunte também muita saliva. No momento em que o homem junta saliva, é igual alguém que masca chiclete. Você percebeu que quando você está mastigando chiclete, vai juntando saliva e o suco gástrico começa a funcionar, porque o corpo entende se você está mastigando, é porque um alimento, um bolo alimentar vai descer, e o suco gástrico precisa dar conta daquele bolo alimentar. Só que não desce nada, você continua mascando chiclete, então dá aquela sensação de fome. A mesma coisa o beijo. Quando você mexe a boca, e quando eu falei dentre esses 29 a 34 músculos, o corpo entende que é como se você fosse comer alguma coisa. Então, naquele momento, existe uma liberação do hormônio da fome. Ou seja, o corpo do homem, o hipotálamo, que é responsável por a liberação desses hormônios, começa a liberar para o corpo a tal da grelina, que é o hormônio da fome. Então o homem começa a ter desejo, ter fome. Imagina uma pessoa com fome beijando a outra. Por isso que a expressão é dá vontade de morder, dá vontade de comer. Porque realmente é isso que acontece dentro do subconsciente. Enquanto se abre esse apetite voraz, uma pessoa está beijando a outra,
A mulher começa agora a encher o seu corpo, por estar apaixonada, de dopamina, que é o hormônio da paixão, e também de ocitocina, que é o hormônio do amor, onde a mulher se sente abrigada, se sente abraçada por aquela pessoa que está beijando. A mesma coisa o homem. Então, dentro daquela entrega, o corpo ele começa a entender que ele está sendo preparado para a reprodução. Foi Deus que criou assim. Então, quando o corpo começa a entender que ele está sendo preparado para a reprodução, aonde a pulsação ela aumentou, a corrente sanguínea, o fluxo aumentou, os órgãos genitais, tanto masculino ou feminino, começam a receber mais sangue. Então, assim existe uma ereção por parte do órgão genital masculino, como existe uma mudança no órgão genital feminino. E lá dentro dos testículos começa a ser fabricados os espermatozoides, enquanto lá no ovário começa a ser fabricado a progesterona e o estrogênio. Então, uma vez que esses hormônios são fabricados, agora eles querem se liberar. Então, dentro daquele fluxo, a mulher ela começa a liberar os líquidos para lubrificar todo o canal, para receber os espermatozoides. E a mesma coisa o homem começa a ter a produção de espermatozoides dentro do testículo e agora ele precisa liberar aqueles espermatozoides. E agora? Como você vai liberar os espermatozoides? E como você que está com todo o fluxo lubrificado, você pode se entregar a uma pessoa que você ainda está proibida ou proibido de se entregar se você não é casado. Ou seja, você começou algo pelo beijo, que agora vai ter que ficar pela metade. Você vai estrangular algo que você começou. Então é bom não começar. Eu sou da política do seguinte, que jovens, porque a igreja sempre foi assim, e nunca perdeu jovem por isso. Jovem solteiro, jovem solteira, não beijem na boca enquanto não casar. Porque eu aprendi com os meus pastores desde a minha mocidade, me converti aos 17 anos, e já tem muito tempo isso. Preserve a sua identidade espiritual, preserve a sua intimidade, o seu contato com Deus. A igreja, eu aprendi com os meus pastores e a igreja sempre ensinou isso, que o cristão, ele não namora para casar, ele casa para namorar. Quer namorar? Case-se primeiro. Desculpe o meu lado radical, talvez você do outro lado vai me chamar de xiita, de ultrapassado, de quadrado, mas isso é para o teu bem, tá? Você começa algo que você não pode terminar, você vai estrangular pela metade, algo que comumente, normalmente vai dar uma sequência de etapas para aquele momento, então não faça. Para que começar algo que você não pode terminar? Jesus falou a respeito disso, do homem que começa uma casa e deixa pela metade. Não faça isso. Então, se for para começar e não terminar, não faça. E se for para começar e terminar no momento errado, também não faça. Se é para fazer depois do casamento, então também comece depois do casamento. Ou seja, quer beijar, quer entender o outro. Porque o beijo é uma troca de informações, não é só de saliva, é de muitas coisas. Você mexe com o universo de outra pessoa. Então, muito cuidado a respeito disso. Vamos para o próximo ponto. Então o sexo ele não foi feito só para a saúde, mas também para a glória de Deus. E já falei isso outra vez, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, que bebais ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o princípio do culto é ordem e decência. Então tudo que for com ordem e decência é um culto a Deus. Se tiver ordem, mas não tiver decência, não é um culto completo. Se tiver decência, mas não tiver ordem, também não é um culto completo. Ordem é tudo que segue um padrão. Decência é tudo aquilo que não causa escândalo. O modo de me vestir tem que ser com ordem e decência, o modo de comer tem que ser com ordem e decência, tudo tem que ser com ordem e decência, inclusive as questões sexuais. E o que seria ordem e decência? Eu falei, baixe o volume do seu telefone, onde quer que você esteja me ouvindo, coloque um fone, tire as crianças do lugar, porque nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, ordem e decência. O que é ordem? É que segue um padrão. E qual seria o padrão? Vou ser claro com vocês. Por exemplo, Deus criou os órgãos genitais masculinos e Deus criou o órgão genital feminino. Então,
se for estudar a anatomia da vagina, a vulva, que são os músculos externos, tem mais força começando de fora para dentro, ou seja, o músculo vaginal trabalha com a sucção, puxando de fora para dentro. Os músculos do ânus, ele expele, é de dentro para fora, ou seja, um foi criado para receber, o outro foi criado para expelir. Quando se inverte a ordem, você promove uma desordem, você foge do padrão. É por isso que existe, vamos dizer assim, muita violência a respeito dessas questões por falta de entendimento ou por extrapolar um entendimento. Então, quando eu estou falando aqui, não é nem de Bíblia, é de anatomia. Tem coisas que foram feitas para uma coisa e tem coisas que foram feitas para outra coisa. Eu não preciso ser mais claro do que isso. Então, quando se fala em relação sexual com ordem, não há posição que determina a ordem, mas como você faz, da forma que você respeita a outra pessoa dentro de um padrão bíblico. Qual o padrão bíblico? Homem com mulher, mulher com homem. Genitália masculina com genitália feminina. Então, desculpe, mas foi o que eu consegui encontrar aqui. Deus criou macho e fêmea. E eu já falei em outras aulas que o desenho do homem é o desenho de quem doa. Por isso que o homem tem que doar flores, chocolate, tantas coisas mais. Cartão de crédito é importante. Claro, brincadeiras à parte. E a mulher foi criada para receber. Então, quando isso acontece em sua plenitude na hora do sexo, ambos se tornam um só corpo, que é uma só peça. Antes eram duas, se transformou em uma. A Bíblia diz que Deus os olha como um só corpo. É por isso que Paulo diz que aquele que se deita com a prostituta se faz um só corpo, uma só estrutura com ela. É importante saber disso. Nesse mesmo contexto, em 1 Coríntios 6:10, a Bíblia diz, Paulo fala assim, ai dos sodomitas e dos afeminados. Ali existe, de uma forma muito aberta, Paulo fala sobre a questão do sexo anal. E quando ele fala sodomitas e afeminados, quando ele fala afeminado, é o homossexual passivo. Quando fala dos sodomitas, é o homossexual ativo. Independente que esteja por cima ou que esteja por baixo, Paulo ele mostra que isso é uma abominação diante de Deus. Claro que o homossexualismo, as práticas do homossexualismo, a Bíblia mostra que diante de Deus é uma abominação. Isso existe 13 referências bíblicas, desde o Antigo Testamento de Levítico até as páginas criteriosas do Novo Testamento. Então, é importante dizer o seguinte, que quando se fala em sodomia, são homens que não só sodomizam outro homem, mas um homem que sodomiza outra mulher. Ou seja, que em vez de usar os órgãos genitais femininos, ele usa outros meios que anatomicamente não foi criado para aquele vínculo. No momento da intimidade, eu sei que há a tentação do homem se aventurar por conta da dopamina e da adrenalina, que são os hormônios que causam em nós seres humanos a sensação de gostar do que é proibido e do que é perigoso. Por isso que através da adrenalina, o homem salta de paraquedas e faz loucura, arrisca a própria vida. Então, naquele momento onde existe uma descarga de adrenalina e de dopamina na hora do sexo, o homem quer extrapolar as ordens daquilo que foi colocado dentro de um padrão. Mas toda vez que você faz isso, aquilo deixa de ser um culto a Deus. Então, por receber uma descarga de adrenalina e de dopamina, que são os hormônios que fazem com que o homem goste de aventura, goste do que é perigoso, goste do que é proibido, que faz o homem saltar de prédio, pular de paraquedas, é naquele momento do sexo que o homem também se acha, né, com o desejo, se acha com o direito de fazer certas coisas que não podem, fogem da ordem. Então, se fogem do padrão, fogem de uma ordem, não é um culto a Deus. Tem que ser com ordem e decência. E o que é decência? Decência é aquilo que não escandaliza, que é decente, que é moral. Independente qual seja o jeito, a posição, isso aí não interfere em nada. A Bíblia mostra em Cantares, romantiza aquele momento, que ambos estavam desnudos, um olhando para o outro. O homem admirando o corpo da sua mulher, comparando ao corpo de uma palmeira, né? As curvas da palmeira, os seios, cachos de uva,
Isso é interessante nessa intimidade. Então, o que você pode, a Bíblia te deu o direito. Agora, o que você não pode, a Bíblia não te dá o direito. Inclusive, dentro da linguagem da biologia, na anatomia, você percebe o que você pode e o que você não pode. Quando você faz aquilo e é para a glória de Deus, você faz um culto. Porque entre quatro paredes, Deus não sai de perto de você. Isso seria idiotice nossa pensar dessa forma. O sexo é bom, o sexo é agradável, o sexo é proveitoso e o sexo vem de Deus. Mas não pode fugir do padrão bíblico. Homem com mulher, mulher com homem e pessoas que são casadas. Deus não se agrada de uma relação sexual descomprometida, uma relação sexual só por entretenimento. Por isso que Paulo diz que a mulher, que o homem que se deita com uma prostituta se faz um corpo com ela. Em 1 Coríntios capítulo 7 diz que cada mulher possui o seu próprio marido e o seu marido sua própria esposa, ou seja, o único marido para uma única esposa. O adultério, qualquer coisa que está no campo da pornografia, da morcheia ou da porneia, de onde surgiu os derivados de imoralidades e pornografia, qualquer coisa que estiver nesse campo é desagrado a Deus. A Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula. Quando o autor escreveu aos Hebreus, me parece que Hebreus 13:4, ele disse que o nosso leito tem que ser sem mácula, ou seja, tem que ser puro, limpo. Isso é um leito sem mácula, onde há amor, respeito e cuidado mútuo. E para finalizar, eu quero apontar para vocês as distorções sexuais. Não vale tudo. Eu já mostrei aqui porque não vale tudo. Não vale tudo. Existem distorções a respeito do conhecimento, do entendimento de sexo. Não vale tudo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, naquela carta, Pedro diz assim, que cada homem saiba coabitar com entendimento com a sua esposa, dando preferência a ela, que é o vaso mais fraco. A palavra coabitar não só é habitar no mesmo lugar. Se você for olhar no dicionário, a palavra coabitar também vem de coito, ou seja, a intimidade sexual, seja com entendimento. Pedro disse isso, que nessa intimidade sexual tem que ser com entendimento, dando preferência à mulher, que é o vaso mais fraco. Quando a Bíblia fala vaso mais fraco, não é fraco de fraqueza, mas é sensível. A mulher, sendo mais sensível, ela tem prioridade. Ela tem que falar para o seu esposo o que gosta e o marido tem que dar ouvidos primeiro à mulher. Você quer se satisfazer, quer chegar ao sexo pleno, dê prioridade à sua esposa. Deixa ela chegar lá primeiro. Se preocupe primeiro em satisfazer a ela. Depois que ela estiver satisfeita, aí você pensa em se realizar. Isso aí é bíblico. Dê preferência à mulher. Quem diz como quer, do jeito que quer, a posição que quer, se machuca, se não machuca, se não dói, não é um homem, é a mulher. Então priorize isso. Desculpe falar assim da forma franca e aberta, mas eu preciso falar isso. Isso é importante saber. Existe um grande índice de DST, doenças sexualmente transmissíveis entre solteiros e casados, porque a lei de Deus ela foi burlada, ela foi esquecida, foi ignorada. Homens estão saindo do seu relacionamento conjugal para ter relacionamentos extraconjugais. Solteiros estão se relacionando como se fosse casado. Esse negócio de pega um aqui, sai daqui, pega outro ali, sai daqui, pega outro ali, isso está fazendo com que o índice de AIDS, o índice de sífilis, o índice de gonorreia e de tantas doenças sexualmente transmissíveis venha a atuar no mundo de tal forma que o Ministério da Saúde tem se preocupado e feito várias campanhas de vacinação, desde as hepatites até outros vírus que é transmitido a partir do beijo e até as relações sexuais. Então, a distribuição de preservativos, por conta dessas questões, porque as pessoas não se policiam. Então, o que eu quero dizer para você, que a igreja não ensina que você deve usar a camisinha. A igreja ensina que você não deve fazer sexo antes do casamento e ponto final. Você que é homem, você que é mulher, guarde a sua virgindade. Quando Jesus falou no contexto do que a lição ensina, Mateus capítulo 19, versículo 12 diz assim: porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba, disse Jesus. Então, primeiro, existe uma distorção aqui que alguns ativistas gays usam esse texto para dizer que homens nasceram homossexuais, que não nasceu homossexual. Eunuco era aquele homem que era castrado
por um rei ou por um imperador para tomar conta, no geral, para tomar conta das suas mulheres, do seu harém. E aquele homem era castrado para que não corresse o risco de ter relações com aquelas mulheres. Mas Jesus falou nesse texto que uns foram castrados pelos homens, outros nasceram castrados e outros se castraram em nome do reino, ou seja, guardaram a sua virgindade ou não quiseram contato com mulheres por conta do reino de Deus. Um exemplo desse é o apóstolo Paulo, que fez isso, que resolveu não casar porque ele falou, é bom que o homem não se case, por conta naquela época, daquele contexto de Paulo, das perseguições aos apóstolos, aos pregadores. Então ele carregar uma família, uma esposa e filhos seria muito difícil para ele. Agora a grande questão do homem nascer eunuco não é nascer gay, nascer homossexual, não. É nascer sem muita tendência de querer casar-se, ou seja, sem gostar de sexo. Existe uma definição hoje que é a definição dos assexual. Ou seja, o assexual, que você não pode chamar essas pessoas de assexuados, senão vai ser uma ofensa chamá-los assim, mas o assexual é a pessoa que não liga muito para sexo, ou que não liga de forma nenhuma. Tem pessoas, mulheres e homens, que se enojam, depois que faz, se enojam. Então essas pessoas entendem que não nasceu para fazer, não gosta de fazer. Então o conselho é, se a pessoa nasceu com essa tendência, não se case, porque outra pessoa que casou com você vai sofrer muito. A Bíblia diz que uma não pode querer se abster enquanto a outra está com fome. Aquele assexual vai estar satisfeito com a barriga vazia, mas o outro não pode pagar um preço por conta do comportamento de alguém que não gosta. Se você não gosta, não se case, para não fazer outra pessoa que gosta sofrer. Isso é bíblico, então guarde a sua virgindade. Paulo fala a respeito disso. Inclusive no nosso meio evangélico, existe a história de um grande homem de Deus, que ele nunca casou, que pelos relatos, pelos registros, ele nunca teve uma namorada, uma noiva, ele nunca teve mulher nenhuma e morreu aos 69 anos. Eu estou falando do apóstolo da imprensa pentecostal, um grande escritor. Se você já leu o livro Tesouros de Conhecimento Bíblico, se você não leu, leia esse livro. É um volume de quase mais de 700 páginas. O escritor Emílio Conde, aquele grande homem de Deus, um dos fundadores da CPAD, um dos percussores do Mensageiro da Paz, escritor, pregador, evangelista, morreu aos 69 anos, ainda, segundo a história, virgem, solteiro, nunca teve caso com mulher nenhuma. Então não só o caso dele, que escreveu, acho que 23 hinos da harpa, era um poeta, é um nome de Deus. Mas existem vários outros irmãos que se dedicou a missões e nunca se casou. Como, por exemplo, o Jerônimo Savonarola, que esse chegou a ser noivo, mas houve uma desilusão com a noiva que o abandonou no altar. Ele deixou de estudar advocacia, deixou o curso de direito para estudar teologia, se tornou um monge e morreu solteiro. Isso no ano de 1496, isso no século XIV, século XV. Então, acontece isso. Se você não tem tendência de gostar, tudo bem, então não se case, fique só. Agora, o que eu chamo a atenção para terminar aqui é essa deturpação que a nossa sociedade hoje traz. Por exemplo, hoje, inclusive, até os ativistas gays, eles caíram no conto de fadas. Todo o movimento, inclusive hoje, até o movimento em defesa dos homossexuais, os movimentos LGBTs e outros movimentos mais, de outras siglas, caíram no conto do vigário. E eles entendem o quanto ele for usado por uma mídia de partidos políticos. Por exemplo, com essa nova teoria da ideologia, essa nova ideologia de identidade de gênero, fez com que os homossexuais entendessem o quanto eles foram usados e os seus direitos foram até mesmo ignorados. Porque, por exemplo, quando os homossexuais defendiam a tese, a teoria de que o homem nasceria homossexual, a identidade de gênero agora prega que o ser humano ele nasce sem um sexo definido. Ou seja, o homem ele não nasce homem, a mulher não nasce mulher. O sexo, segundo eles, é algo comportamental, ou seja, está embutido na cultura, no comportamento psicológico. O homem só vai
entender que é homem depois que cresce, e a mulher só vai entender que é mulher depois que cresce. O homem pode ter nascido homem, mas se ele entender que é mulher, ele vai ser mulher. A mulher pode nascer mulher, mas se ela entender que é homem, ela vai ser homem. Então, se o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher, o homossexual também não nasce homossexual. Então, eles entenderam o quanto eles foram usados. Seus direitos foram ignorados. Então, a ideologia de gênero é outra mentira. É o que hoje se prega por aí, que são as pessoas, elas nascem neutras. É a ideologia do neutro, da neutralidade sexual. Eu vi na capa de uma revista famosa duas jovens, isso há alguns anos, e nessa capa abordava esse assunto como assunto da capa da revista. Uma menina me parece que ela tinha 19 anos, que ela tinha se relacionado com outra menina, se relacionou com um menino, agora voltou a se relacionar com a menina. E quando perguntaram a ela se ela era bissexual, ela disse, não importa, ela se relacionaria com qualquer pessoa, inclusive qualquer ser, isso foi o que deu a entender, desde que ela sentisse uma afinidade. Ou seja, é tão grave isso que você vê aí indícios do pansexualismo. O que é pansexualismo? O pansexual é a pessoa que se apaixona até pela própria bicicleta. Tem um roqueiro aí famoso que morreu há alguns anos, que ele tinha um caso com a árvore que ele plantou. É verdade, parece piada. A zoofilia, que é o sexo com os animais, ela parte desse princípio. O zoófilo, ou seja, o homem que tem relações com animais, que é estritamente proibido na maioria dos países, com exceção de países como o Canadá, que é um país aberto, e a Finlândia, onde o homem tem, infelizmente, relacionamento com animais, isso é uma aberração. Mas, pasme, a sociedade está mergulhada nessa deturpação desses pecados, porque eles acreditam que até mesmo o pansexual, o que comete zoofilia, são seres normais com identidade de gênero. Existe até sociedades que defendem a pedofilia. Imagina só, se a identidade de gênero for levada a sério, então o pedófilo ele vai dizer, não, se eu sinto desejo só por criança, independente seja do sexo masculino ou do sexo feminino, a minha identidade sexual tem que ser respeitada. Então imagina a gravidade da coisa, nós estamos mergulhando em uma sociedade hedonista. E o que é hedonismo? O hedonismo, desde a Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, até os dias de hoje, inclusive entre bruxos, magos, essa ideologia da nova era, fez com que os homens acreditassem que o prazer tem que estar acima de qualquer coisa. O prazer, esse prazer pode ser alcançado através de drogas, de sexo, de liberdade sexual, de todas as práticas possíveis. Inclusive o rock and roll, me perdoe se você gosta de rock, prega isso. A sexo, droga e rock and roll é a aplicação do hedonismo através das suas letras. Por isso que a maioria dos roqueiros, pesquisa na internet, você vai ver, são hedonistas. Então o hedonista ele busca prazer acima de qualquer coisa. Se ele tem prazer em se mutilar, ele se mutila. Se ele tem prazer em perfurar seu corpo, ele perfura. Se ele tem prazer em fazer sexo com a máquina, ele vai fazer sexo com a máquina. Se ele tem prazer em fazer sexo com o animal, ele vai fazer sexo com o animal. Se ele tem prazer em transmitir, fazer sexo só para transmitir um vírus, é assim ele o vai fazer, e outras aberrações mais. Então mostra como essa sociedade de hoje está doente, precisa urgentemente de Cristo. Então Deus fez o homem para ter uma sexualidade sadia, praticar sexo sadio, pessoas que são casadas, cônjuges, pessoas que têm a mesma aliança. Sexo antes do casamento é proibido pela lei de Deus, é pecado. Você que é solteiro, não comece algo que você não pode terminar. Então é isso que Deus quer para nós. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aqui o seu joinha, divulgue essa mensagem. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus. Um abraço apertado do seu irmão em Cristo, Cassiano. Que Deus seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Vamos orar pela sociedade, orar pelo nosso país, orar por esse mundo que está ao avesso e de cabeça para baixo. Orar para Jesus colocar esse mundo em seu devido lugar. Deus abençoe tua casa e tua família. Fica na paz, em nome de Jesus.